Com a Selic caindo, a tendência é o preço dos fundos imobiliários subirem? A resposta para essa pergunta é sim, e eu vou mostrar para você na tela, não apenas com vapor quente saindo da minha boca, mas de forma que você consiga efetivamente enxergar que é realmente isso que acontece, tá? Se você for olhar a minha tela, agora você vai ver que é exatamente essa dinâmica que acontece. Olha só, taxa de juros subindo, a nossa taxa Selic. A gente tem os fundos imobiliários representados pelo IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, desvalorizando, taxa de juros caindo, fundos imobiliários valorizando, taxa de juros subindo, fundos imobiliários desvalorizando e agora a taxa de juros caindo, fundos imobiliários valorizando. E por que que isso acontece, né? É só você pensar no seguinte. Comentei já anteriormente sobre o modelo de cálculo de auditoria do valor do patrimônio imobiliário, né? Você usa um modelo chamado fluxo de caixa descontado. O que é esse fluxo de caixa descontado? Basicamente, né, como é que você vê o valor de algo, né? Por exemplo, o imóvel. Eu pego e vejo, poxa, quanto que esse imóvel deve me gerar de rendimento de aluguel no ano que vem? E depois do ano que vem. E daqui 3 anos, e daqui 4 anos, daqui 5 anos e para perpetuidade. Tem uma taxa de crescimento médio que eu vou adotar. Só que você concorda comigo que daqui 10 anos, R$ 1.000 vão comprar bem menos coisas que hoje R$ 1.000 compram. Então eu tenho que fazer um ajuste do poder de compra desse dinheiro. Como que eu faço esse ajuste? Por meio de uma taxa de desconto apropriada. Que taxa de desconto apropriada é essa? É justamente a taxa de juros esperada para o futuro. Tá? E a gente vai descontar a taxa de livre de risco e vários outros pontos aqui. Entretanto, a taxa de juros, quanto maior a expectativa para a taxa de juros no futuro, menor é o valor dos ativos em geral na economia hoje. Quanto menor a expectativa para a taxa Selic no futuro, maior vai ser o valor do patrimônio, quanto efetivamente vale aquele patrimônio imobiliário. Tá? Essa é a grande lógica, essa é a grande ideia por trás. Então, pela metodologia de cálculo, você já consegue perceber que o valor do patrimônio vai aumentando com o passar do tempo, simplesmente por essa taxa de desconto variar. Tá? Um segundo ponto, que é muito mais simples da gente conseguir entender, que é a realidade, é o dia a dia. O segundo ponto é o seguinte: como que a maioria dos brasileiros compram imóveis? Como que o mercado imobiliário se torna aquecido? Por meio de financiamentos imobiliários. Não é por meio de compras à vista. Não é por meio de qualquer outro veículo, é por meio de financiamento imobiliário. Quando que as pessoas fazem mais financiamento imobiliário? Quando a taxa de juros cai. Quanto mais a taxa de juros cai, mais financiamento é feito. Quanto mais a taxa de juros cai, mais o desemprego tende a cair, ou seja, as pessoas têm mais dinheiro no bolso, têm mais confiança no futuro, embora não necessariamente tenham que confiar, mas elas têm uma maior confiança. Então o que acontece? As pessoas ficam mais aptas a comprar imóveis, tem mais vontade de comprar imóveis, e como a taxa de juros está bem mais baixa do que em anos anteriores, elas vão lá e financiam. Financiando, tem um alto volume de compras. Como a gente estava numa crise, como a gente estava num momento de taxa de juros elevada, não tinha tanto lançamento de imóveis, que acontece? Muita procura para uma oferta pequena, os preços sobem. Se os preços dos imóveis sobem, os preços dos fundos imobiliários vão atrás. Por quê? Porque senão existiria uma arbitragem. E se existe arbitragem, essa arbitragem é corrigida. Porque basicamente os investidores não são burros, não são ignorantes, né? Mas o grande ponto é esse. Taxa de juro caindo sempre faz com que a tendência seja de fundos imobiliários para cima. E um ponto importante, hoje a gente tem um dividendo pago bem elevado em relação ao preço atual dos fundos imobiliários. Daqui a pouco os preços dos fundos imobiliários devem estar num patamar muito superior e com isso os dividendos pagos em relação ao preço que você vai pagar pela cota do fundo imobiliário vai estar bem menor. Então, investir na bolsa agora é muito importante, ao invés de você ficar esperando a renda fixa cair, porque tem um terceiro efeito aqui, olha só. Por quê? Um outro fator, né? Por que os fundos imobiliários também valorizam tanto em quedas na taxa de juros? A taxa de juros ela é a taxa de referência para os investimentos de renda fixa. Então, se você tem a taxa de juros caindo, a taxa Selic caindo, CDB, LCI, LCA, até a poupança é impactada por isso. Todos os investimentos da economia eles passam a render menos, investimentos de renda fixa. E aí, os rentistas que estavam lá investindo em renda fixa, estavam lá contentes com seu 1% ao mês, acabou a mamata de 1% ao mês. Eles precisam fazer alguma coisa. Qual é o primeiro mercado, o mercado com menos volatilidade que existe no mundo da renda variável, onde você consegue ali 8, 9, 10% líquido, isento de imposto de renda? Fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários é como se fosse uma rodinha, né, uma bicicleta com rodinha para você ir para a bolsa, para você ir para as ações e depois para você ir para as anti-ações.
Então, os fundos imobiliários estão ganhando muitos investidores, tá? Quando eu comecei, tinha o quê? 100 mil investidores, menos do que isso. E hoje já tem mais de 2 milhões de investidores. Então, um crescimento muito grande e deve crescer muito mais à medida que a taxa de juros cai por conta justamente de ser um investimento com menos volatilidade, mais adequado à lógica do brasileiro. O brasileiro adora imóvel. Então, o que acontece? Você tem um convite muito grande para os fundos imobiliários e muita gente querendo comprar vai fazer naturalmente o preço dos fundos imobiliários valorizar.